Glória a Deus. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Amados, nós estamos caminhando nesse ciclo de Sukkot, esse ciclo de 7 dias, na verdade, completando com o 8º dia na festa de Serra Torá. E durante 8 dias nós celebraremos ao Senhor, como a palavra dele nos manda, como a palavra dele nos orienta, para que a gente possa se localizar dentro do propósito profético do que está acontecendo ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, ele diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele parafraseia essa mesma afirmação, dizendo que as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou no coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. Deus separou. Então, veja, diante dessa afirmação, nós poderíamos fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que está acontecendo que eu não sei? Por que, apóstolo? Porque a palavra de Deus diz que tem coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O que está acontecendo que eu não sei? Nós precisamos perguntar isso todo dia para nós mesmos, para buscar em Deus essa resposta, porque ele diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que está acontecendo ao meu redor nesse momento? O que está acontecendo além da minha visão física, além do meu natural? O que está acontecendo ao meu redor que eu não sei? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que você deveria fazer diante dessa afirmação do Senhor é: por que eu não sei? O que está acontecendo que eu não sei? Por que eu não sei? E aqui a resposta é muito simples, porque Deus está falando de segredos. Existem segredos de Deus, existem segredos de Deus que Ele vai revelar para aqueles que o amam. Segredos a gente não conta para qualquer um, a gente conta para os amigos. João, afirmando lá no capítulo 15, ele diz que Jesus, ele declara: vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Quem são os amigos de Deus? São aqueles que obedecem ao seu mandamento, são aqueles que obedecem à sua lei, são aqueles que obedecem àquilo que ele ordena, aquilo que ele manda. Não é o que ele pede, é o que ele manda. Ele é Senhor. Só que quando eu entro na rota da obediência, eu me torno amigo de Deus. Isso é tão importante que o dia que o Senhor veio destruir Sodoma e Gomorra, os anjos entraram na casa de Abraão, e o anjo do Senhor disse para ele: Abraão, você vai ter um filho daqui a 1 ano. E eles saem agora na direção de Sodoma e Gomorra, e quando eles estão indo para destruir aquela cidade, o anjo diz: ocultarei eu a Abraão, o meu amigo, o que eu vou fazer? Coisas grandes e ocultas estão para acontecer. O que ia acontecer? Uma cidade perto de Abraão iria ser destruída com fogo. 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E quem estava naquela cidade? A família de Ló, o sobrinho de Abraão, o mesmo sobrinho que Abraão fez uma guerra para libertar ele. Agora Deus diz: eu preciso revelar esse segredo para Abraão. E porque Deus revelou o segredo para Abraão, Abraão quase salvou aquelas cidades.
porque ele entra numa intercessão por aquelas cidades, e Deus diz: eu ouço. Ele falou: se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Deus disse: não. E ele foi 40, 30, 20, 10. O problema é que não tinha nem 10. Ló e a sua família não conseguiram ser bons evangelistas, eles não conseguiram ganhar ninguém naquela cidade. Mas veja, um segredo oculto, espiritual, de coisas grandiosas que estão para acontecer, pode mudar a história da sua vida e de quem está perto de você. Então o Senhor diz: invoca-me, eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas. O que está acontecendo que eu não sei? O que está acontecendo que, se eu tiver essa informação, pode mudar a minha história, pode mudar a minha história, pode mudar a história da minha família, pode mudar o destino da minha cidade, pode mudar esse empreendimento que você está começando, pode mudar muitas coisas na sua vida espiritual, ministerial, financeira, em tudo. O que está acontecendo? Você percebe o que está em jogo nisso tudo aqui? E aí, por que eu não sei? Por que eu não ando sabendo dessas coisas? Porque essas coisas só são reveladas aos amigos de Deus. Quando nós entramos em Scott, é uma chamada para intimidade, é uma chamada para estar juntos. Ser amigo é mais do que ser irmão, porque muitos irmãos podem estar na mesma casa juntos, mas não serem unidos. Mas é impossível um amigo estar no mesmo lugar e não estar junto. Então, quando o Senhor nos chama para essa intimidade com Ele, para que nós entremos nessa intimidade com Ele, primeira coisa que eu preciso entender: há princípios para eu celebrar a festa, há ordenanças. Eu não celebro essa festa do jeito que eu quero, no dia que eu quero, da forma que eu quero, aonde eu quero. Existe todo um preceito, existe toda uma ordenança, existe toda uma direção. Já no primeiro dia depois de Yom Kippur, o Senhor já manda pegar o serrote, martelo, construir uma sucá. Por quê? Porque há um princípio espiritual nessa festa, que ela aponta para coisas grandiosas que ainda vão acontecer, que é exatamente a segunda vinda do Senhor e o milênio de Cristo. Então, por que eu não sei de muitas coisas? Por que que a minha vida, muitas vezes, é tomada aos sustos? Porque eu sou surpreendido. Porque quantas vezes você já falou: puxa vida, se eu tivesse sabido disso, eu teria aproveitado, se eu tivesse tido essa informação, se eu tivesse tido essa revelação, se eu tivesse compreendido isso, estava na cara, eu não estava vendo coisas grandes e ocultas que não sabes, mas que o Senhor está dizendo: ei, eu quero contar esses segredos para você. Tabernáculo é tempo de nós ouvirmos os segredos do Pai. Tabernáculo é tempo da gente parar. Como é que você vai ouvir os segredos do amigo se você não para ouvir? Como é que você vai ouvir os segredos do seu amigo? Sabe, queridos, como, eu vou usar aqui uma expressão, me desculpe, como vai ouvir as fofocas dos amigos se você não tem comunhão, se você não se encontra, se você não vai dormir na casa dele, se você não vai dormir na casa dela, se você não está junto, se você não passa um tempo junto? Então, é como se o Senhor estivesse dizendo para você, que está nessa correria toda, é o que Ele disse para Ageu, falar para o povo dele: vocês estão correndo de um lado para o outro, olha a vida de vocês, considera a vida de vocês. Desde aquele tempo, vocês plantam, quando vão colher, o que estão colhendo? E o que colhe, o que está sobrando? O que está sobrando? Então, a gente precisa parar isso mesmo, Marcelo, relacionamento.
a chamada de Deus para dentro dessa açúcar, a chamada do Senhor. Quando eu falo para vocês, ou façam açúcar na sua casa, quando você faz isso na sua casa, você está dizendo: Deus, eu estou aqui profetizando que eu quero. Ou você vem aqui na igreja, não é possível que você não tenha um tempo para chegar durante um momento no dia e vir aqui, ou de madrugada, ou de manhã, ou à tarde, algum momento você vir aqui, entrar nesse lugar e falar com Ele, dizer para Ele: Deus, eu quero começar um ano diferente, eu quero fazer algo diferente. Porque eu não sei, porque eu não sei. E a resposta é: porque o Senhor contaria segredos a mim? Eu sou amigo dele, eu me tornei amigo dele, eu faço a vontade dele ou eu faço só a minha? Eu obedeço às suas direções ou só a minha? Ah não, eu não gosto dessas coisas aí de festas, eu não gosto disso, isso é coisa do judeu. Ei, vai para a sua Bíblia, vai para a sua Bíblia, e olha o que está na sua Bíblia, veja o que o Senhor diz na sua Bíblia. Quando Ele fala de estatutos perpétuos, Ele não está falando para Israel, Ele está falando muito antes. Ei, vai lá para a sua Bíblia, vão olhar a sua Bíblia. O Senhor diz: são minhas festas. Ele não diz são festas dos judeus, porque os judeus nem existiam naquela época. Naquela época tinha um agrupado de gente se transformando numa nação de 12 tribos, para entrar ainda na terra prometida. Era um monte de nômades. E o Senhor, Ele está dizendo: são minhas festas. E essas festas, elas têm um contexto histórico, mas elas têm um contexto profético. E Ele está apontando para muitas coisas. O problema é que nós queremos fazer igual Jeroboão. Nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Nós queremos armar o nosso altar aonde a gente quer, e a gente diz: Deus vai agir aqui. Onde eu estiver, Deus vai estar. Ele vai agir aqui, é aqui que vai ser, desse jeito, é do meu jeito. E aí você nunca se preocupa em ver que jeito Deus estabeleceu, que jeito Deus ordenou, que jeito Deus mandou. Então a vida cristã, ela se torna para muitas pessoas um ritual para agradar a si, para agradar a você. E isso não funciona, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Você é alcançado quando primeiro Ele, é dele que vem, não é de você para Ele, é dele para você. Então veja: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que está acontecendo que eu não sei? Por que eu não sei? Porque são segredos, e segredos a gente só conta para amigos, e o Pai, Ele quer contar para os seus amigos. Jesus disse: se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês serão meus amigos, e eu vou revelar os segredos para vocês. Eu vou contar para vocês coisas que vão acontecer daqui para frente. Você não vai ficar precisando esperar que um profeta venha dar uma palavra. Ele vai lhe mostrar, porque Ele diz: eu derramarei um espírito profético sobre esta geração. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão nesse tempo da abundância das chuvas. E a terceira pergunta que você poderia fazer para você mesmo, para si: por que eu me acostumei a viver sem saber? Pior do que não saber, porque eu me acostumo a viver sem saber, porque eu me acostumei a viver a minha vida cristã, a minha vida com Deus, essa minha vida sem conhecer esses segredos, se eles estão lá à disposição para os amigos de Deus. Por que, Alain? Por que, Macéia? Por que, amados irmãos? Por que, vencedores? Está na hora de nós virarmos essa chave. Está na hora de nós virarmos esta chave, porque Sukkot, quando nós celebramos, estamos apontando para o futuro.
Você está apontando para um novo tempo, para um novo ano, para o futuro. E o Senhor está dizendo: põe a mão na massa, põe a mão na massa, construa caminhos retos, construa uma fé prática, uma fé com obras, uma fé que se manifeste, que seja visível, não discursiva. Chega desse blá blá blá, que não coloca nada em ação, que não põe nada em visibilidade. Então o Senhor está dizendo: construa uma sucá para mim, para que vocês possam entrar nela, e vocês possam manifestar aquilo que está aqui na mente de vocês. Ponha para fora, ponha para fora. Então está na hora de você colocar aquilo que eram desejos em prática, vontades em ação, promessas em cumprimentos. Por quê? Porque senão você vai se acostumar a viver sem saber, e vai viver aos sustos, acordar pela manhã e ver que aconteceu algo extraordinário e você não estava sabendo, e você perdeu a oportunidade. Muitos entraram e você poderia ter entrado. Quantas vezes você falou: por que não eu? E a pergunta seria: por que você? Por que você? Você está entendendo? Então, a gente, quando vem para as COT, a gente vem para realinhar, vem para colocar as coisas em linhas, e tudo aponta para o Senhor Jesus, tudo aponta para Ele. Esse tempo dessa festa, ela é a plenitude da colheita. A gente precisa entender que as três grandes colheitas, nas três festas, é a colheita da Páscoa, que é a colheita da cevada de primavera, também chamado de Aviv. Essa cevada de primavera, ela é representada por Jesus. Ele foi o primeiro, ele foi o primeiro molho apresentado no santuário eterno, na presença do Pai. Ele é Aviv. Essa foi a primeira colheita. A segunda grande colheita é a colheita de Pentecostes, que é a colheita do trigo da primavera. Nós estamos vivendo o tempo da colheita da primavera, de Pentecostes. Agora, que chuva representa Pentecostes? Que chuva? A chuva temporã, as gotículas. O Espírito foi derramado em gotas. Então o trigo foi colhido, e essa colheita representa a igreja que está sendo salva. Jesus estava lá em Samaria, no capítulo 4 do Evangelho de João, e ele diz para os discípulos: vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita, mas eu digo para vocês: levantem os olhos de vocês e vejam, os campos estão brancos, roguem ao Pai que mandem trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Nós estamos no tempo da multiplicação dos ceifeiros, porque tem uma colheita para ser feita, tem uma colheita da chuva temporã para ser feita, mas em tabernáculos é a colheita, é a primeira colheita de outono, é a colheita dos frutos ou das frutas de outono, é a colheita grande, é a colheita total, é essa colheita final. E derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossas filhas profetizarão, e acontecerá depois daqueles dias, diz o Senhor, e eu derramarei o meu espírito, e vocês vão ter uma geração profética, de velhos que vão sonhar, de jovens que terão visão. É o tempo das chuvas, é o tempo da plenitude da chuva, a chuva serôdia, a chuva grande, a chuva grandiosa. É tempo de nós profetizarmos esta chuva de Deus. Nós temos direito a entrar nesta chuva do Senhor. Quando nós estamos em Sucote, nós temos direito a clamar para que o Senhor mande as suas chuvas. E é interessante, todos os anos, quando nós estamos em Israel, no meio da festa, cai chuva, está tudo seco e de repente o céu fecha, a chuva cai.
É como um sinal, é como se Deus estivesse dizendo: eu me agradei da adoração de vocês. Eu creio, queridos, eu creio que nós veremos as chuvas do Senhor nesses dias. O Brasil vai receber chuva de novo, e não é chuvinha, serão chuvas abundantes, chuvas para refazer os nossos reservatórios, chuvas para abençoar o nosso campo, chuva para regar a nossa terra. Que o espírito maligno, essa nuvem de encantamento que está sobre a nação, seja soprada para longe, seja lançada para longe, e venham as nuvens de avivamento, e não sejam só as chuvas físicas, mas as chuvas de um avivamento, que vem por quebrantamento, que vem por arrependimento, que vem por mudanças, que nós possamos ver uma colheita poderosa na igreja, de almas, de vidas, que nós possamos ver uma colheita sobrenatural na sua família, na sua casa, que vejamos uma colheita de bênçãos, uma colheita financeira, uma colheita em todos os níveis, que venha nesse tempo. Por quê? Porque porque Sukkot fala disso. Quando nós entramos em Sukkot, nós estamos debaixo dessa bênção de Deus, debaixo dessa bênção de Deus. Sabe, queridos, quando Israel peregrinou pelo deserto, eles habitaram em tendas, e eles montaram e desmontaram suas tendas 42 vezes em 40 anos. Se você fizer a conta, 42 vezes meses, vai dar 1.260 dias, exatamente a metade de 3 anos e meio, a metade de um tempo de angústia, e logo entram na terra da promessa. É como se o Senhor estivesse dizendo: logo depois do tempo de angústia que virá sobre a terra, eu vou estabelecer o meu reino milenar, e o verbo de Deus vai habitar com os homens, no meio dos homens. Porém, o mais interessante de tudo, queridos, é que ali no deserto, o Senhor ensinou o seu povo a depender deles, a andar debaixo da nuvem, a andar debaixo da nuvem. O Senhor estava ensinando eles a entender as coisas grandes e ocultas que eles não sabiam. Então, quando eles saem, quando eles atravessam o Mar Vermelho, porque eles não sabiam o que estava lá na frente. Por que Deus colocou eles no caminho do mar? Porque Deus queria abrir um caminho para eles e sepultar o inimigo deles. Eles não sabiam. E o interessante é que quando você não sabe as coisas grandes e ocultas, e você fica diante de algumas situações que você não sabe o que fazer, a tendência do ser humano é murmurar. A tendência do ser humano é, em vez de profetizar, é murmurar. Lembre-se, em Sukkot, debaixo da nuvem, você profetiza, e aquilo que você profetizar vai acontecer. Você profetiza, alinhado com a vontade de Deus, você profetiza, você chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então, quando eles estavam diante do Mar Vermelho, eles reclamaram para Moisés, Moisés foi reclamar para Deus, e Deus disse: Moisés, fala para o povo ir embora, marcha, fala para o povo que tem um caminho, mas nós não estamos vendo. Moisés, tem um caminho aí. Eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, que tem um caminho de Deus que vai se abrir no meio dessa impossibilidade que você está enfrentando hoje. Diante dessas incertezas que você está enfrentando, eu quero declarar que é exatamente aí, Deus tem um caminho aberto para você, nesse novo ciclo, e Deus vai sepultar aquilo que vinha sempre lhe perseguindo, lhe destruindo, lhe trazendo vergonha, lhe trazendo angústia. Profetiza. Quando eles entraram no deserto, a palavra do Senhor nos diz que eles caminharam 3 dias e já começaram a reclamar, porque eles não entendiam que Deus estava levando eles para o lugar correto,
E ao verem um riacho, um oásis chamado Mara, eles entraram naquelas águas e eram amargas. Eles sofreram, porque pior do que estar com sede é tentar descedentar a sede com água amarga. Eles se amarguraram, reclamaram, porque estavam caminhando sem visão, caminhando sem revelação. O começo daquela caminhada estava sendo sem revelação. Eles não estavam olhando para a nuvem, eles não estavam atentos ao Senhor, eles não estavam atentos ao que Deus queria ordenar para eles. Deixa eu lhe falar algo hoje: não perca o mover da nuvem, porque se você perder, você vai cair em águas amargas, você vai cair em lugar que não precisaria, você vai se precipitar. Apóstolo, o que são as águas amargas? São as precipitações, são as decisões tomadas na precipitação, tomadas na angústia, as decisões tomadas para aliviar uma necessidade e não por uma revelação. E isso traz amargura, e isso traz angústia, isso traz coisas que não são boas. E talvez no último ano você viveu isso, você passou por Mara, você bebeu as águas amargas, você se tornou amargo, e hoje eu quero declarar sobre a sua vida: receba a cura de Deus. Deus não é culpado de você ter tomado a água amarga, as pessoas não são culpadas de você ter tomado a água amarga, seus líderes não são culpados de você ter tomado a água amarga. Foi o fruto da sua precipitação, por andar sem revelação, por andar sem entendimento, por andar sem compreensão e por não buscar o entendimento de Deus antes de tomar as suas decisões. E a Bíblia diz que logo depois de Mara havia um lugar chamado Elim. Elim estava logo na frente de Mara, estava ali do lado, 12 fontes e 70 palmeiras. Deus estava guiando eles para um lugar real, físico, um lugar chamado Elim. Deixa eu lhe dizer, espera um pouquinho mais, não se precipita ainda. Elim está chegando para você, está ali na frente, é algo visível, é algo conhecido por muita gente, mas talvez você nem conheça, você nem saiba, mas Deus conhece, Deus sabe, e Deus quer lhe fazer parar em Elim, porque Elim é lugar onde você mata a sede, mas você também é coberto no descanso, porque tem palmeiras. Então, que você possa ter paciência nessa caminhada. Vem para Sucote, olha as estrelas, não perde a referência da nuvem, não perde a referência de Deus. Mas a Bíblia também diz que quando eles saíram de Elim, eles foram para Refidim. Refidim não tinha fontes, Refidim não tinha palmeiras, Refidim não tinha nada visível, mas a rocha de Horebe já estava lá. Jesus é essa rocha. O milagre estava pronto, esperando, estava no invisível. Eles precisavam chamar a existência. E o que eles fizeram? Eles mais uma vez murmuraram. E Moisés, ao invés de profetizar a rocha, ele feriu a rocha. E eu quero lhe dar uma palavra nesta noite: não fira a rocha, porque a rocha é Jesus. Se você está chegando em alguns lugares que você não está vendo nada, mas o Senhor está te direcionando aí, profetiza. Sucote é tempo de profetizar. Profetiza, 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 porque a rocha vai dar água. Aquela rocha inundou aquele deserto, o deserto virou um rio. Por quê? Porque o milagre estava lá. Tem um milagre esperando você, tem um milagre. Se lá em Elim as coisas eram naturais, Deus estava levando eles para coisas naturais. Em Refidim, o Senhor estava levando eles para o sobrenatural. Então, algo que você precisa entender nesta noite: existem milagres naturais lhe esperando, porque Deus vai lhe abrir os olhos para ver o que você não estava vendo.
mas também existe sobrenaturais de Deus esperando você, que você vai experimentar chamando a existência, profetizando, declarando a promessa, a vitória. Não fira a rocha, não bata na rocha. Como é que eu firo a rocha? É quando eu murmuro, é quando eu fico murmurando, reclamando, arrumando culpados, questionando Deus. Não murmure, profetize, porque Sucote é Deus conosco, é Ele conosco, a rocha está aqui do nosso lado, Jesus está conosco, Ele é a rocha de Horebe, Ele tem águas para fluir na sua vida. E eu quero finalizar esta live dessa noite declarando para você que o Senhor, nessa nova estação, Ele está preparando surpresas para aqueles que o amam. Ele está preparando grandes coisas para aqueles que o amam. Ele está preparando coisas grandes e ocultas para aqueles que nele esperam. Ele está realmente pronto para revelar aquilo que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua família, vai mudar a sua realidade. O que você precisa é parar e se perguntar: como eu tenho me comportado, apesar do meu profeta está gritando a plenos pulmões todos os dias? Como eu tenho me comportado diante das convocações? Como eu tenho me comportado diante de tantas palavras vindas na minha direção, tanta revelação? Como eu tenho me comportado diante de tudo aquilo que Deus está me dando como oportunidade? Como eu tenho me comportado? Com fé? Com indiferença? Faça essa pergunta para você mesmo. Faça essa pergunta para você mesmo. Hoje é o dia do Gadol Kohen, o dia do sacerdote. Em Israel é tão lindo ver quando os discípulos das sinagogas, eles correm até o muro atrás do seu sacerdote para honrá-lo naquele dia, para abençoá-lo, para estar ali ouvindo uma palavra, uma liberação profética, para levarem suas primícias, suas ofertas de honra, celebrando aquele que durante o ano vem conduzindo eles. É lindo ver tudo isso, porque isso aponta para Jesus, o sumo sacerdote de nossas almas. E eu quero dizer para você, querido, Deus está mudando a nossa história, mudando o nosso entendimento. A religiosidade nos prendeu por muito tempo, mas agora o Senhor está resgatando tudo isso para nós. Em Sucote é um alinhamento completo. É um tempo de refletir, de agir, de mudar. Em Ageu, o profeta, no capítulo 2, ele profetiza no 21º dia de Tisrei. O 21º dia de Tisrei é o 7º e último dia da festa, ou o grande dia, que vai acontecer nessa sexta-feira. É o dia do derramar água no altar, é o dia das águas, e ele vem profetizar. Agora, por que ele profetiza naquele dia? Ele profetiza naquele dia porque o povo que deveria ter construído o templo, foi fazer outras coisas, e ele vem exatamente dizer para eles: mais uma festa que a gente não celebrou porque vocês não fizeram o que Deus mandou, vocês não se prepararam. Mais uma festa que nós perdemos, mais uma bênção que nós perdemos. E aí ele diz: considerai, vocês plantam, e quando vocês vão colher, a expectativa de vocês é frustrada, e o que vocês colhem quando chegam em casa, com um sopro eu dissipo tudo, e vocês perdem. Até quando vocês vão viver perdendo as oportunidades que eu estou dando para vocês?
Então Ageu está dizendo: ei, eu estou aqui no último dia da festa, poderia ser o grande dia da celebração, o grande dia, mas a casa não está pronta, não se aprontou para a festa, não se aprontou. Por quê? Porque o povo se distraiu. Da mesma forma eu falo para você, não deixe de se preparar, não chegue no último dia como quem perdeu mais uma oportunidade. Chegue no último dia, no grande último dia, dizendo: aleluia, esse ano foi diferente, esse ano foi diferente. A glória da última casa, porque Ageu não fala da segunda casa, ele fala da última casa. E a última casa não está dizendo da última casa lá de Jerusalém, não, porque ainda vai ter o terceiro templo. A última casa é a igreja, a última casa somos nós. Nós temos que olhar as profecias no contexto histórico e no contexto profético. Aquela profecia é para você, aquela profecia é para mim, aquela profecia é para a igreja. Ele diz: aprontem a casa, porque quando a casa estiver pronta, a glória da última casa será maior do que da primeira casa. A última casa terá muita glória. Deus está dizendo: eu quero derramar glória sobre vocês, eu quero derramar glória sobre a Macéia, eu quero derramar glória sobre a sua vida, eu quero derramar glória sobre a minha igreja no Brasil, sobre a minha igreja no mundo. E a glória que eu vou derramar, se essa casa estiver pronta, e eu venho aqui hoje profetizar, não no último dia, eu venho profetizar aqui ainda no meio da festa, porque ainda dá tempo a aprontar essa casa, ainda dá tempo a aprontar essa casa, ainda dá tempo a aprontar essa casa, aprontar a sua casa, sua família, aprontá-la, para que você possa chegar no último dia dizendo: derrama água, Senhor, derrama água, Senhor, derrama tuas águas, derrama tuas chuvas, Senhor, venha tuas águas, e você possa profetizar, e a rocha de Horebe vai derramar águas. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor Jesus disse: aquele que tem sede, vinde a mim. Sabe que dia que ele falou isso? No último dia, no grande último dia da festa, João 7, leia lá João 7, aquele que tem sede. Leia o profeta Amós, ele está falando de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo e daquilo que ainda vai acontecer, porque Amós fala da casa de Israel, da igreja, dos gentios, dessa última casa. Sabe, queridos, o profeta Amós diz: tocarão a trombeta e não se prepararão, o leão rugirá e não vão temer. Que trombeta é essa? Quando a última trombeta for tocada. Ah, queridos, ao toque da última trombeta, o Senhor está finalizando tudo, Ele está trazendo o fim de tudo, a parousia do Cordeiro está chegando, a Nova Jerusalém está voltando, e aí o rugir da voz do arcanjo, essa voz: quem não temerá o leão da tribo de Judá? Quem não vai temer? Sabe, queridos, tudo aponta para o fim, e nós precisamos andar como aqueles que sabem para onde está indo. Não construa estruturas sólidas no deserto. Deserto não se planta, não se colhe. Deserto se administra o que se tem. Não construa estruturas sólidas no deserto, para que você não fique preso quando o Senhor te levar, quando Ele for te levar para o lugar que Ele quer te levar. Em nome de Jesus, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, em nome de Jesus. E eu quero profetizar, em nome de Yeshua HaMashiach, que ano que vem nós nos veremos em Jerusalém, e nós celebraremos essa festa em Jerusalém, em nome